Seja bem-vinda a mais um podcast Jesus e Suas Amigas. Esse lugar foi feito para você que ama Jesus e deseja receber da sua palavra, ser ministrado, porque toda vez que nos assentamos com Jesus, a gente não se levanta do mesmo jeito. Então, a minha oração é que a sua vida seja abençoada, seja tocada, seja ministrada poderosamente através de mais esse momento juntas aqui no podcast. E que você que está aqui chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, colocar aqui nos comentários o que você tem recebido de Deus no decorrer desse vídeo. E também não deixe de compartilhar com outras amigas de Jesus para que elas possam ser abençoadas, tocadas e ministradas por Deus, porque hoje nós vamos ouvir um testemunho e uma história que vai edificar, fortalecer, animar a nossa fé através de uma convidada muito especial que anda com ele, e com ele ela conseguiu viver milagres na sua vida e na sua história. Eu quero agradecer a participação da pastora Valéria. Ótimo. Valéria Feliciano, que está aqui conosco, essa mulher de Deus. Seja muito bem-vinda, pastora. Eu que agradeço, Jennifer, Amém. Pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Amém. Nessa mesa. Amém. Aonde certamente eu vou receber e nós vamos entregar muitas coisas. Amém. Né, nessa mesa linda chamada Jesus e Suas Amigas. Eu estou muito feliz de estar aqui. A senhora é uma amiga de Jesus, carrega o cheiro dele. Gente, a pastora Valéria é aquela mulher assim que desde quando eu cheguei na IBA, é aquela mulher que eu admiro. Ela não sabe, mas eu sempre a admirei muito. Obrigada. Pela sua autoridade, né? Que é uma coisa marcante, a autoridade de Deus sobre a vida dela. Uau. Quando ela ora, quando ela abre a boca para falar, é um trovão. Então, assim, é uma mulher de Deus que carrega a presença. Então, sempre te admirei muito. Nossa. Eu acho que a senhora nem sabe disso, mas eu sempre te admirei muito. Obrigada. Admiro a autoridade, a unção que Deus depositou sobre a sua vida, a virtude que Ele colocou. Então, continue fluindo, porque assim como eu acredito em muitas pessoas que são edificadas, abençoadas através da sua vida. E a senhora nem tem ideia. Que quando vê assim, ó, ela tá lá. Existem pessoas que quando a gente olha para elas, a gente sente aquele ânimo celestial para continuar a jornada. Apesar das lutas, apesar das dificuldades. É assim, não, ela tá lá, olha lá, ela tá perseverando, persevera, olha lá, ela tá adorando, vai... E vale a pena. Então, você é um referencial de Deus para esse tempo. Continue fluindo. Obrigada. Em nome de Jesus. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade para ouvir a sua história. Porque quando a gente olha assim, né? Uma mulher tão admirável, uma mulher que carrega tanto de Deus. Gente, eu não tinha ideia da sua história. Num evento que o Ministério Preciosa promoveu, de mães e filhas, eu tive a oportunidade de conhecer. E eu fiquei extremamente impactada, né? E atrás de uma mulher tão forte existe uma área que foi tratada, sim, que o inimigo quis bombardear, que o inimigo quis manchar. Mas glória a Deus, porque a obra do Senhor prevaleceu na sua vida. E eu queria que você contasse para todos que estão em casa, nos assistindo, que estão aqui conosco, possam conhecer também daquilo que Jesus fez na sua história. Amém. Então, Jenny, eu sou filha de pais de raças distintas, né? A minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, ela é de origem de pais alemães e veio para o Brasil. E ela vindo aqui para o Brasil, ela casou com um negro chamado Adão Feliciano. E esse Adão Feliciano, inclusive, o nome dele, a história dele está contida num livro que foi escrito sobre parte da vida de Getúlio Vargas. Uau! Meu avô, ele foi camareiro de Getúlio. Camareiro de Getúlio, sim. Então, eu quando levei, uma das últimas viagens que eu tive a oportunidade de levar o meu pai foi a Petrópolis, porque lá tem um edifício que é da época de Getúlio Vargas, é dele, da família, né? Uhum. E ele lá, Getúlio Vargas, ele lá ficava algum tempo e meu avô assistia Getúlio Vargas ali naquele lugar também. Sim. Né? Bom,
Apesar da minha avó ter casado com Adão Feliciano, Dora Feliciano, ela tinha, pasme, algumas limitações com relação à cor, apesar de ter casado com um negro. Meu Deus. A família do meu pai, você tem diversas, é uma diversidade. Você vê características dela. Eu tenho primos que são loiros, de olhos azuis, de olhos verdes. Eu tenho primos que são mais escuros. Eu tenho mais negros, mais da cor preta, né? Uhum. Enfim, é uma diversidade. E o meu avô, o meu pai, casou com uma mulher, a Dinésia Feliciano, uma mulher filha de nordestina, né? Mas com os traços bem mais brancos. Resumindo, eu tenho uma irmã, Vânia, que ela tem todas as características brancas de uma raça, todas. Nariz, cor de pele, cabelo, toda. Você olha para ela, você não vai nunca dizer que existe naquela mulher, pessoas de raça diferente. Não vai. E eu, com características da minha raça negra, não só minha cor de pele, mas o meu cabelo, as minhas feições, enfim. Isso, para mim, hoje não é problema nenhum. Hoje. Mas já foi. Mas não para mim como adulta, mas como criança. E aí para mim, foi uma perversidade. Por quê? Quando você é adulto, você talvez consiga resolver isso um pouco melhor. Mas para uma criança de 6 anos, é uma imposição muito forte. E assim aconteceu. Então, como eu disse a você, o meu avô, ele foi camareiro de Getúlio, e Getúlio Vargas ou facilitou ou deu um casarão. E era chamado Casarão dos Felicianos, que fica no Rio Comprido. E aquele lugar já foi um lugar belíssimo. Eu lembro quando eu era criança. Sim. Meus pais iam para lá e era um casarão assim, inúmeros quartos, inúmeras salas. Sim. Ficava no alto. Tinha na frente, olha só, né? A memória. A memória de criança ainda consta aqui. Uhum. Mas ela consta não pela beleza. Eu só estou te falando do belo, mas na verdade é por causa da tristeza que lá eu passei. Mas eu lembro que para você acessar a parte construída daquele empreendimento, você passava, inclusive, por um riacho dentro do local. Do casarão. Pois bem, e como toda criança, né, que visita os avós, meus pais levavam tanto a mim quanto a Vânia para visitar os avós. A avó Dora e o avô Feliciano. Interessante que dele eu não tenho uma memória muito grande. Se você perguntar como é que ele era, os traços deles, eu não sei, mas dela eu lembro. Uhum. Ela é uma mulher branca, até bonita, os cabelos assim, parte dele brancos, outra parte alourados. Mas era uma figura que me metia medo. Porque ela me ignorava completamente, por causa da minha cor de pele e das minhas características. A diferença entre eu e minha irmã são de apenas 2 anos. E quando nós chegávamos, aí ela dizia assim para a Vânia: chegou a minha neta Branca. A Vânia tinha o codinome de Branca. Meu Deus. Agora, eu não tinha nome nenhum. Nem Valéria, nem nada. Uhum. Eu era completamente ignorada. E eu entrava naquele lugar
e eu não me sentia feliz. Interessante que até o cheiro daquele lugar eu tenho a memória dele. Meu Deus, É. de tanto que te marcou. De tanto que me marcou, tanto que me machucou, tanto que me magoou. E eu passei parte da minha infância sendo tratada com muita, desculpe, mas é maldade mesmo, porque uma criança de 6, 7 anos, ela espera. Olha, eu vou fazer uma associação um pouco interessante. Um cachorro. Uhum. Se você maltratar um cachorro, ele é tão inocente. Se você maltratar, se daqui a algumas horas, se você o chamar, ele vai. Uma criança, ela é tão inocente que, apesar do maltrato, na visita seguinte eu sempre esperava um tratamento melhor. Eu tinha a expectativa de que eu ia ter um amor de vó que eu via sendo pela minha irmã ou das amiguinhas de colégio, mas isso não acontecia. Em momento algum. Não, eu não lembro. Nem no seu aniversário? Não, eu não lembro. Não lembro. E a sua mãe? Diante desse impasse, dessa situação? A minha mãe era uma pessoa extremamente dependente financeiramente e sentimentalmente, emocionalmente do pai, do meu pai, seu marido, né? Então eu não via nenhuma reação de ajuda, de socorro, eu não via. Eu acho que fazia meio assim, isso é coisa dela. Isso vai passar. E ela é criança. Ela é criança. Isso vai ser resolvido. Sim. Não foi, né? Uhum. As coisas não são resolvidas assim. E em dado momento, nós fomos morar lá. Por quê? Porque meu pai perdeu o emprego. Uhum. E aí a gente teve que morar naquele lugar. E ali foi um inferno. Literalmente. Uma coisa é você visitar finais de semana ou de tempo em tempo. Sim. Outra coisa é você viver ali. E eu lembro que nós vivemos ali pelo menos por uns 3 anos. E a coisa era tão complicada que nós, apesar do casarão ter quartos, ela nos colocou no porão. Nós fomos morar no porão. Um lugar escuro e frio, porque ele ficava numa parte quase que imersa da casa. Era um porão mesmo. Era na Sim, parte de baixo. de baixo. De baixo. Subterrânea. Subterrânea. E eu lembro bem que uma das coisas que eu conseguia ver, olha só a memória da criança, quando eu estava numa das partes do porão, tinha uma janelinha. E eu, criança, ficava olhando as pessoas passando por aquela janelinha. Uhum. Então, era de fato um porão. Então, aquele lugar lhe trouxe muita tristeza. E ele gerou em mim atitudes de medo, atitudes de não querer ser machucada por outras pessoas. Um exemplo. Eu estudei no Colégio Pedro II. Na época, era um colégio de referência. Sim, aqui no Rio de Janeiro, muito famoso. E você imagina aí... Tinha que fazer prova para poder passar. Sim, mais de 30 anos atrás, mais de 40 atrás. E eu fui estudar naquele colégio. E era semi-internato. Eu pegava de manhã, fazia todas as matérias, matemática, física, geografia. Eu tinha aula de latim, eu tinha aula de francês, eu tinha aula de inglês. Naquela época, o colégio ele desenvolvia várias matérias. E, à tarde, nós tínhamos toda a parte de educação física. Então, era várias atividades. Sim. E eu lembro que nós usávamos eu chamava de colã azul da cor do colégio. As meninas usavam quando faziam ginástica. Eu nunca tomei banho no colégio. Mas por que você não tomava banho no colégio? Você não gostava de banho? Gostava. Mas eu não gostava de pentear o meu cabelo na frente das colegas, porque meu cabelo era crespo.
E aquilo me marcou. Meu Deus. Eu não penteava meu cabelo na frente dessas pessoas de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Eu não tocava para não chamar a atenção das meninas para o meu cabelo crespo. Porque isso me trazia uma memória de tudo que eu passei quando criança. E eu já era adolescente. Meu Deus. E as coisas, elas foram levadas assim, até um dia que eu tive um entendimento que eu tinha que me livrar daquilo, estudando, trabalhando, sendo alguém na vida. Aí eu comecei a estudar loucamente para um vestibular, porque eu tinha que passar por uma faculdade e meus pais não podiam pagar de maneira alguma. Então estava no casarão, morando no porão. Não. Aí, quando eu fui para o Colégio Pedro II, eu já tinha saído do porão. Mas interessante que eu morava perto. O casarão é no Rio Comprido e eu morava na Tijuca. E até a sua fase de adolescente, a sua avó não te acolhia? Não. Ignorava? Sim. Até que ela veio a óbito. Mas a marca ficou. E ela morreu sem nunca te acolher? Eu não lembro de um afago. Não lembro. Isso, hein? Não lembro. Eu não lembro de me chamar minha netinha. Não lembro. E assim, os meus pais, meu pai, ele foi muito ausente. Mas tinha uma... Depois eu entendi. O meu pai ganhava muito pouco. O meu pai, ele trabalhava como apontador em construção civil. Ele trabalhava como alguém que liberava ambulâncias no hospital público do Estado. Então, ele trabalhava muito. Ele trabalhava plantões e, quando ele não estava no plantão do hospital, ele estava na construção civil, liberando, fazendo a ponta. Ele tinha uma função de apontador. Então, ele trabalhava muito. Então, eu só via meu pai uma vez, umas 3 vezes na semana. E tem uma coisa que eu também não esqueço. Ele ganhava tão pouco e ele vinha com um saquinho de bala. Sim. Um saquinho de bala para 2 filhas. Então, ele chegava, eu via. Ele colocava aquelas balinhas num determinado local, na mesa. Ele contava aquelas balinhas. E ali, ele cortava aquele saquinho de bala, colocava um tanto num saquinho, outro tanto no saquinho. Ele talvez não tivesse percebido o quanto a mãe dele gerou de mal às netas. E depois eu soube que ele também foi muito machucado. Por quê? Porque ele recebeu as características do pai dele. Meu Deus. Então a história se repetia. A história se repetiu. Meu Deus. O filho sofreu. A neta. Imagina, o filho sofreu da própria mãe. Sim. Depois eu fui entender que ele também não teve uma vida muito fácil. Né? Enfim, bom, não tem jeito. Não tem jeito, pode de contar essa história, Sim. né? Porque as emoções, elas vêm, né? Sim. A memória, ela vem. Bom, e aí eu comecei a estudar muito. Eu queria. O Colégio Pedro II, ele me facilitava pela qualidade do ensino à época. Sim. Tanto é que eu passei de primeira em 3 faculdades. Eu queria ser engenheira química. E passei para engenharia química. Eu dava aula... interessante. Como é que nós estudávamos no Colégio Pedro II? Aqueles que tinham... Obrigada. Aqueles que tinham... Obrigada, Bruce. Aqueles que tinham facilidade em determinadas matérias, nós fazíamos grupos de trabalho para poder dar aula. Eu dava aula de engenharia química.
As tabelas periódicas eu sabia de cor. Eu nunca pegava um livro. Eu montava. Meu Deus. Coisa de maluco. Muito CDF. Quando eu falei isso para meus filhos, que isso, mãe? Coisa mal. Eu falei, mas eu decorei. Eu tinha tudo. Eu montava toda ela, com todas as combinações e os nomes. Fazia. De tanto que eu gostava. Aí eu dizia, você é engenharia química, você é engenheira química. E passei. E fiz um pouco de engenharia química. Mas só que eu queria trabalhar, que eu queria ter meu dinheiro. Aí eu fui fazer prova para os Correios. Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade. Uhum. E passei em primeiro lugar. Nossa, primeiro lugar. Primeiro lugar, num concurso a nível nacional. Tanto foi que eu tive o privilégio de escolher aonde eu queria trabalhar. E eu escolhi. Eu morava na Tijuca, eu queria trabalhar na agência da Tijuca, ficar perto da minha casa. Nossa. E eu escolhi. E quando eu fui trabalhar naquele lugar, eu disse assim, não vou ficar aqui muito tempo, porque eu vou subir. Mas eu estava fazendo engenharia química. Uma engenheira química nos Correios, eu acho que não tem muito a ver, não. Muito a ver. Aí eu pensei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para administração. Aí eu fiz prova para administração, passei e fui fazer administração, porque eu queria subir. Mas aqueles impulsos tinham a ver também com a história da minha vida. Porque eu tinha que mostrar que eu não era uma pessoa à margem da sociedade. Eu era alguém. Era uma forma de provar o seu valor. Sim, sim. E aí eu fui fazer administração e eu comecei a subir nos Correios em 1989. Eu fiz uma prova para administradora, porque eu entrei no nível técnico, né? Eu entrei com 19 anos no nível técnico, ainda não tinha. Eu acabei o curso, eu acabei a faculdade de administração. Eu fiz prova para administradora e passei também. Meu Deus. Aí fui ser administradora de Correios. Mas aí, no curso de administração, eu comecei a despontar um pouco na área de análise de sistemas. A professora que dava aula de análise de sistemas no curso de administração me convidou para ser monitora. E depois falou assim, por que você não faz uma pós-graduação na PUC? Eu fui fazer. Eu fiz um concurso para a PUC, passei, fui fazer análise de sistemas na PUC. Meu Deus. Mas tudo isso, o que me impulsionava, na verdade, era o fato da marginalização. Aí você dizia assim, mas e aí? Como é que você resolveu isso? Agora você já era não era mais adolescente, já era adulta? Eu era adulta. Mas com as dores. Mas eu continuava com dores. Eu continuava a não pentear meu cabelo na frente das pessoas. É mesmo? Já adulta, 20 e poucos anos. Né? E já com alguns, vamos dizer assim, alguns produtos que já ajudavam, né? Quando criança não tinha. Mas já adulta já tinha. Mas eu tinha uma série de bloqueios. E eu entendia que eu, sendo alguém, eu poderia diminuir os bloqueios. Mas, na verdade, eu não era feliz. Eu trabalhava, eu tinha um salário até bastante razoável, eu já era administradora, depois eu fui implantar um sistema dentro de uma área nos Correios, como analista de sistema. Então, eu era administradora, mas tinha a função na área de TI dos Correios. E ali, o gerente gostou tanto do meu trabalho que me convidou para eu gerenciar aquela área. E eu fui. Só que era uma área de qualidade. Eu falei, mas peraí, eu sou administradora, analista de sistema, vou gerenciar uma área de qualidade. Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma pós-graduação em qualidade. Fui fazer. Aí fui fazer uma pós-graduação na FIA-USP. E depois eu fui fazer outras pós-graduação na UNB.
Então esse Muito acúmulo, CDF. mas tudo isso, essa busca Era por causa de uma falta. era por causa de uma carência muito grande, Jenny. Meu Deus. Uma carência. Porque eu, quando criança e adolescente, eu fui tratada como nada, como ninguém. Então eu tinha que provar para mim que eu era alguém. E aí eu conheci a coisa mais importante. Jesus. Aleluia. Naquela época, eu tinha dinheiro para pagar psicólogos. Eu fui a alguns psicólogos que tentaram tantas coisas. Até um terapeuta que fez um processo de regressão que doeu. Só fui uma vez só. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? O meu marido, eu já era casada. E ainda tinha algumas questões. Mas a conversão, como é que você conheceu Jesus? Como é que você se libertou disso aí? Você ficou tantos anos com isso? Fiquei mais de 20 anos com isso. E essa libertação, como é que ela aconteceu? Ela aconteceu o seguinte, eu casei com o Paulo, com o qual estou casada há 33 anos, e nós tivemos um filho, que hoje, né, ele está seguindo o espaço, né? Está esperando para ser enviado como pastor. Que bênção. Mas é formado em direito, ele é advogado e tudo. Mas aquela criança de 5 meses nasceu com problema, com coartação na aorta. É uma doença, é o seguinte, a válvula aórtica dele, ela era espessada. Ele nasceu com calibre na veia aórtica, o calibre, em dado momento, ele se fechou e o fluxo de sangue, ele passava por um espaço muito menor. Isso gerava nele problemas no coração, inclusive um espessamento. Nossa. E ele nasceu e foi... Na época, eu ainda não conhecia Jesus, mas ele nasceu assim e, através de uma escuta da pediatra, ela percebeu que algo estava estranho. A coisa mais difícil, dito por cardiologista, é numa ausculta se perceber esse tipo de anomalia. E aí ela pediu para eu levar num cardio pediátrico, eu levei. E aquela criança de apenas 5 meses, ele foi fazer uma cirurgia que, na época, né? Estou falando de coisa de 30 anos atrás, hoje ele é um homem com 31 anos, era algo um pouco mais difícil. Mas ele foi. E aí, talvez para não me alongar, teve o milagre de quem fez a cirurgia. Foi um médico que, na época, era um dos melhores, e o plano que eu tinha dos Correios cobria. Coisa assim que nem o cardiologista pediátrico falou assim, olha, não entendo, esse cirurgião que vai fazer a cirurgia do Saulo, ele é muito bom. Como é que você conseguiu fazer isso? É caríssimo. Eu falei assim, através do plano. E era um plano empresa dos Correios, né? Mas assim ele foi. Mas aconteceu algo no dia da cirurgia. Sim. No dia da cirurgia do Saulo, tinha uma criança de 1 ano chamado Ramon. Aquela criança tinha a mesma cardiopatia do Saulo. Sim. E aquela criança, ele foi operado primeiro. Ele tinha 1 ano, Saulo tinha 5 meses. E eles perderam aquela criança. Meu Deus. Aquela criança, ela veio a óbito na mesa de cirurgia. E eu não esqueço, eu estava com o Saulo numa sala, numa antessala. Eu estava com meu filho já sedado para ser levado pela equipe que estava voltando do centro cirúrgico, que tinha perdido o Ramon. Aí os maqueiros levam o Saulo para aquela equipe e outros maqueiros passam
O Ramon. Morto. Meu Deus. Aquilo me deixou... Desnorteada. Com certeza. Você nem se deixava. Pois é, mas não tinha nem como. Mas eu fiz algo que para mim era inusitado. Naquele momento eu estava sozinha naquela antessala. Eu não sei por que o Paulo não estava comigo, a minha mãe não estava comigo, eu estava sozinha. E eu lembro que tinha uma coluna no meio daquela sala. Eu botei meu rosto naquela coluna e eu falei pela primeira vez com Deus. Meu Deus. Um Deus que, quando era criança, eu não falava muito com ele. Não falava. Porque meu sofrimento talvez me impedisse de falar com ele. Aliás, eu não falava muito com muitas pessoas. Porque eu tinha preconceito. As pessoas tinham preconceito contra mim, com relação a mim, e eu com relação às pessoas. Então, aquele Jesus da Igreja Católica, loiro, branco, de olhos azuis, aquele Jesus não quer saber de mim. Uhum. Forte, hein? Entendeu? Mas aí eu falei, porque eu falei, olha, eu não tenho nada, eu só tenho, por favor, traz meu filho. E ele trouxe. Glória a Deus. E ali começou um processo de descobrir um Deus maravilhoso. Sim. E aí eu entendi todo um processo de conversão, né? Porque a conversão, ela é um processo. Eu entendo assim. É algo que você experimenta, que você alimenta, sabe? Ela não é assim. Instantânea. Não. É algo que ela vai. O tempo é o que menos importa. O que importa é o processo que você tem. E ali eu comecei a sentir que tinha alguém que me amava verdadeiramente, a despeito da cor do meu cabelo, do fio, se era um fio liso ou um fio encrespado, de um nariz que não era um nariz afilado, de uma cor de pele que não era uma cor de pele branca. Eu comecei a entender que eu tinha um Deus que amava, porque ele ouviu eu falar. Meu Deus. Alguém me ouviu. Alguém me ouviu. Sabe? Eu fui criada nos ritos romanos, nos ritos católicos. Minha mãe era filha de Maria. Então, o Jesus que me apresentava era um Jesus que era inalcançável. Ele era diferente de mim. Mas aquele Jesus que eu não vi, ele me ouviu. Que lindo. Ele me ouviu. Sim. E aí, eu falei, quando eu saí desse hospital, eu fiquei no Hospital Silvestre 21 dias com o Saulo. E quando eu saí daquele hospital, e o Saulo, depois de algum tempo em casa, né, tratando ele, aí eu fui buscar uma igreja. E aí Aí se apaixonou por Jesus. Aí me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus, me apaixonei por tudo dele. E nunca mais larguei ele. Sim. Porque eu sei que hoje eu sempre fui imagem e semelhança dele. Sim. Sim. Como está escrito. Nós somos imagem... Não estou falando de imagem e semelhança física, porque não é isso que o verso trata. Mas eu vi como filha, com características que são relevantes. Eu sou filha, eu tenho uma identidade, eu tenho um pai. Um pai que me ouve. Um pai que... Não, deixa isso aí que... em dado momento vai resolver, não. Ele compra minhas brigas, ele vê as minhas histórias. Sim. Então é esse Jesus. E quando você conheceu Jesus, ele foi liberando o seu coração dessa mágoa, dessa tristeza. Como foi esse processo? Esse processo... Que é essa cura, né? Porque às vezes a gente carrega traumas da nossa infância, dores,
mas que eu creio que em Jesus nós podemos ser curadas desses traumas. Primeiro, pela capacidade de perdoar, que isso só em Jesus. Só em Jesus, verdade. Uma mágoa dessa, né, uma tristeza desse tamanho, dessa dimensão, só Jesus para nos ajudar a perdoar. É quem nos verdade. feriu. E sendo que quando a gente perdoa, a cura é liberada. É. E esse é o segredo, eu creio. E você se torna leve. Meu Deus, leve. E eu só fui sentir isso já adulta, mãe, mulher, né? Casada. Eu estava num retiro. Eu fui convidada para um retiro. A minha igreja implantou um retiro chamado Retiro de Impacto. Uhum. Eu vim da igreja de Nova Vida. E aquela igreja, o pastor implantou o retiro, chamado Retiro de Impacto. Muito semelhante ao Vida Vitoriosa. Sim. Muito semelhante. E ali, naquele lugar, em uma das palestras de autoestima, eu vi quem eu era verdadeiramente. E eu lembro que no dia parecia uma libertação. Eu chorava, eu urrava, eu me contorcia. Parecia que algo estava se desprendendo há mais de 20 anos, muito mais. Meu Deus! Eu precisava daquilo, eu precisava daquela palavra, eu precisava daquele tempo, eu precisava daquele Deus que se apresentava de uma maneira tal que me abraçava. Eu lembro que, em dado momento, eu me vi contorcida no chão, mas, na verdade, era como se ele tivesse me abraçando, sabe? E ali foi que eu, verdadeiramente, eu me senti amada. Sim. E naquele lugar eu pude liberar perdão. Sim. Para todos que me trouxeram dores. Todos que me trouxeram dores. Todos aqueles. E eu lembro que quando eu voltei para casa, eu pude falar às pessoas aquilo que me amarrava, que nem meu marido sabia. Estava guardado, Tava. trancado, aquela dor. Era algo assim, ninguém mexe. Ninguém podia mexer. Eu coloquei aquela minha dor, a minha mágoa numa caixinha. Era minha. Coisa, né? Meio... Você tomou posse dela. Era minha. E ela era explícita em determinadas atitudes que eu tinha. Então, por exemplo, se eu fosse a um lugar, um jantar, eu quisesse mexer no cabelo. Mas eu não mexia no cabelo na frente das pessoas. Eu, com licença, eu ia ao banheiro, aí eu ajeitava o cabelo e voltava. Porque aquela situação era uma situação minha. Sim. Aí, naquele dia, no retiro, eu entreguei para Deus. Uau. E se liberou e recebeu o jugo dele, que é suave e leve. Uau, que testemunho. E hoje, aqui com você, eu dei ele na íntegra, tá? Nunca fiz isso. Uau, ó, gente, primeira vez na íntegra. Na íntegra, não sei nem quantos minutos eu tô aqui, mas que lindo. Falando na íntegra, porque eu peguei lá do início até a minha conversão junto com meu filho. Meu Deus. Foi assim que as coisas aconteceram. E aí eu comecei a mergulhar. Eu falei, Deus, o que tu queres? O que eu posso ajudar? Aí Deus começou a me levar para algo que eu não tinha, mas que Ele tinha, que Ele delegava, que Ele dava, que eu precisava, porque eu era uma pessoa como se fosse uma pessoa subjugada. E eu comecei a entender a autoridade delegada dele. Foi aí que eu comecei a mergulhar no tema autoridade espiritual. Uau! E um tema tão necessário para a gente destravar tantas coisas na nossa vida, na nossa jornada com Jesus. Sim. A gente não tem ideia da autoridade que há em Cristo, né? E que nos foi delegada. Sim. Filha, é algo que
já está sobre as nossas vidas. Uau. Ele pede que façamos uso dela. Sim. Porque ele diz claramente que nós faríamos coisas maiores, porque ele estava com o Pai. Então, Meu essa autoridade, a autoridade na palavra. Quando ele diz, haja luz e houve luz, ele já estava dizendo, ei, espera, eu vou fazer você como minha imagem, minha semelhança, para que você use a autoridade que eu tenho. Então, abre a tua boca. E eu fui aprender isso, eu tinha que entender isso. Então, todo aquele conhecimento que eu achei que poderia me empoderar, né? Conhecimento Sim, humano, estudo. Não. Eu verdadeiramente comecei a viver quando eu acreditei na autoridade de Jesus sobre a minha vida e ela através da minha vida. Aí eu fui entender. Sim. Aí... E através daquilo que Jesus fez na sua vida, você pode usar dessa autoridade para que outras pessoas também fossem alcançadas. Sim. Porque eu sempre acredito que a nossa cicatriz é um lugar de autoridade. Sim. Aquela ferida que estava aberta e um dia Jesus fechou. Exatamente. Mas ele deixou a cicatriz para dizer assim, você sobreviveu. Exatamente. Você venceu. Exato. E assim como você sobreviveu, outros vão sobreviver também. Eu creio. Então, assim, que o meu testemunho, ele sirva, assim, para dizer assim, a memória, ela vai existir, né? E depois eu comecei a militar um pouco em autoestima. Lógico, eu não sou psicóloga, nada disso, Sim. né? A minha formação toda na área de exatas. Mas... essa questão de você ter a cicatriz, de você ter o registro, como você mesmo Sim. disse, mas você saber que existe um Deus que te dá autoridade e dizer assim, você está vendo tudo isso aí? Isso aí é para te mostrar que o que eu tenho, o que eu te dou é maior do que isso. Uau. Aí você começa a falar com autoridade, a agir com autoridade. E ele diz claramente, né? Lá em Mateus 28, quando ele começa a falar... no verso 18, que toda a autoridade está sobre ele, então vai. E esse ide, ele diz assim, vai, fala, faz, desenvolve. Né? E é isso que nós, né, cristãos, devemos tomar posse verdadeiramente, Jenny. Sim. Nós não somos vermezinho de Jacó, não. Nós não somos pequenos, sabe? Nós nos humilhamos diante desse Deus grandioso e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas Ele deu algo para nós. Ele diz claramente que nós, através da nossa boca e através da autoridade dele, na palavra, nós íamos... os demônios iam bater em retirada. Eu creio nisso. Sabe? Sim, a gente tem que usar dessa autoridade. Sim, para expulsar demônios. Sim. Sabe? Dentro da nossa casa, entrar com essa autoridade de Deus. Isso. Os demônios vão ter que bater em retirada. Isso, sabe? Uma palavra, muitos enfermos, as doenças, muitas doenças, estou dizendo que todas, tá? Mas muitas doenças são causas demoníacas. Uma palavra de cura, ali a pessoa é curada, sabe? Sim. E Jesus não vai mandar hoje para fazer isso. Sim. Porque Ele espera que nós façamos. Porque nós somos filhos, nós somos atrelados, amalgamados com Cristo. E nós somos imagem e semelhança dEle. E a palavra de Cristo, ela vive em nós. Então, através dessa palavra de autoridade, curamos enfermos. Expulsamos demônios. Verdade. Vidas são reconstruídas e é bom demais. Verdade. E andar com Jesus é lindo, né? E uma das passagens que eu amo da Bíblia é exatamente o momento que Jesus ressuscita. Ele ressuscita com seu corpo transformado, mas com as marcas das cicatrizes. É interessante que Tomé lhe duvida. Ele diz assim, eu só vou crer se eu ver as cicatrizes. E Jesus volta, porque na primeira aparição de Jesus para os discípulos, o Tomé não estava. Ele falou assim, eu só vou acreditar quando eu ver as marcas das cicatrizes de Jesus. É interessante que Tomé não disse assim,
Eu só vou crer quando eu ver a coroa. Eu só vou crer quando eu ver os anjos. Eu só vou crer quando eu ver as cicatrizes. É verdade. Porque as cicatrizes, elas testemunham o período de dor que você atravessou e que você passou e venceu. Amém. É a prova viva de que Jesus venceu a cruz, que os cravos não mataram Jesus. É verdade. Não foram capazes de parar a obra que Cristo veio fazer na Terra. Não foi capaz de parar o plano de Deus para a humanidade. Então, é a certeza e a convicção de que as nossas cicatrizes, elas carregam, delegam autoridade para que a gente possa curar. E eu creio que, através desse testemunho, mulheres podem ser curadas da autoestima. Sim. Mulheres podem ser curadas de palavras malditas que ouviram na infância. E, muitas vezes, a gente olha uma pessoa, né, às vezes bem-sucedida, passou num concurso, mas carrega mazelas na alma que estão escondidas por aquela com os troféus. Igual Naamã, que tá ali com a farda bonita, tá ali com os troféus, mas quando chega dentro de casa, carrega uma dor, carrega as lepras, carrega as feridas que levou e ninguém sabe. Então a gente precisa deixar Jesus curar esse lugar. Porque eu sou a prova viva de que Jesus me curou também de traumas da minha infância, coisas que eu vivi na minha infância. E eu creio que é o tempo de mulheres serem curadas. Porque uma mulher curada, ela cura. Mas uma mulher ferida, ela machuca demais. Ela fere outros. E nós precisamos ser essas mulheres que são curadas nas nossas mazelas, que todos nós temos. Todos nós temos, em alguma dimensão. Em algum momento, nós temos. E a gente precisa dizer, Jesus, vem me curar. Jesus, me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar quem me abusou. Me ensina a perdoar quem me amaldiçoou, me ensina a perdoar a quem me feriu. Então, a gente precisa pedir para que o Senhor nos ajude nesse processo da cura. E Ele cura. E as suas cicatrizes serão um lugar de autoridade. E a gente não pode ter vergonha da nossa história. Porque, assim, uma das coisas que eu vivi, eu quis maquiar minha história. Eu quis dizer para ninguém que eu já tinha vivido um divórcio. Eu não queria que as pessoas soubessem. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha errado. Eu não queria que as pessoas soubessem das minhas feridas, do que eu passei, dos processos da minha vida. Mas o Senhor falou assim, não tenha a sua história por preciosa. Não tenha a sua reputação por preciosa. Porque quem cuida de você sou eu. Quem vai cuidar da sua reputação sou eu. E quando eu contei meu testemunho dos lugares onde eu fui ferida, dos lugares onde Deus me reconstruiu, eu não tinha ideia que estava ali. A maior autoridade de Deus na minha vida, no lugar da minha maior dor e da minha maior vergonha. Quando o diabo disse assim, você não canta mais, você não prega mais, você nunca mais sobe no altar, porque agora você é uma mulher divorciada. Meu Deus! Era como se o céu dissesse assim, eu só tô começando. Eu tô começando a agora história. que canta, é agora que prega. É agora que eu vou fazer. Porque a última palavra não vai ser da circunstância e nem do diabo querendo paralisar a nossa história, nem do trauma, nem da maldição. Deus disse, é agora que eu vou fazer. E acredite, o que foi a virada de chave assim, na minha vida ministerial, que Deus usou para soprar o meu nome, para fazer o que Ele tinha para fazer, foi o lugar da minha maior vergonha. A história do meu divórcio. Mas que eu falei que a história não parou no divórcio. Mas o Senhor me reconstruiu, me reposicionou. Fez tudo novo na minha história. Glória a Deus. Então, a gente não pode ter vergonha, porque... Talvez... Eu digo isso porque eu tive vergonha das minhas marcas. E eu sei que, às vezes, se expor não é fácil. Se expor faz a gente lembrar de lugares que a gente não queria lembrar. Faz a gente chorar. Faz a gente trazer a memória... Mas que a gente saiba que não é pra gente, é pra glória dele. É pra glória de Deus. A nossa história não é nossa. É contar o que ele fez na nossa vida, apesar de nós. Apesar de todas as situações que passamos, atravessamos. Então, eu creio no poder das cicatrizes. Interessante você estar falando. Cicatrizes são lugar de autoridade. Eu creio que foi mesmo... por conta delas que eu comecei a desenvolver uma verdadeira paixão por esse tema, por essa matéria. Tudo a ver.
E hoje, né, eu tô mexendo com isso, né? A gente vai fazer aí um estudo sobre isso, um curso sobre isso, e eu sei que vai ser um curso que eu vou chorar, que eu vou falar, mas que qual é a proposta? É que as pessoas elas saiam dali não só com uma teoria, porque é a Bíblia, mas que elas saiam dali sabendo o que elas carregam. Isso. O que eu Poder. carrego? Isso. O poder. Eu carrego isso porque a Bíblia me respalda. Eu tenho um Deus, porque isso tem a ver com a minha história. Porque Sim. para eu entender isso, né, só mesmo Jesus. Sim. E hoje eu estou aqui. Eu fico emocionada, porque é aquilo que você fala, né? Traz a memória. Se eu falar uma coisa para vocês, pode achar até que é um pouco de loucura. Você sabe que muitas vezes, quando eu falava desse testemunho, eu lembrava lá do porão até o cheiro. Vinha. Por incrível que pareça. Eu acredito. É como se eu sentisse aquele cheiro. Sim, esquisito. Eu acredito. A minha memória fazia lembrar do cheiro. Eu falei, Jesus, o que é isso? Sim. Do cheiro. Então, a gente vai trabalhar o tema autoridade espiritual, sim, para que mulheres venham, mulheres e homens, eles venham. O que eu tenho lugar. O que eu carrego e o que eu posso entregar. Meu Deus. Vai ser bom. Meu Deus, vai ser lindo. Vai ser Tenho bom. certeza que vai ser lindo e muitas pessoas precisam assumir esse lugar em Deus. E a autoridade na palavra, né? E eu vejo seu amor pela palavra de Deus. Eu me lembro de uma pregação que se pregou na vigília, uma mini vigília, que o pastor Felipe fez no Ministério de Louvor. E, meu Deus, eu chorei do início ao fim. Lembra? Lembro, uau! Na palavra. Eu falei, meu Deus, quanta autoridade de Deus na vida dessa mulher. E eu me lembro que eu fui muito impactada, muito marcada. E eu vejo que Deus te levantou também com essa autoridade na palavra de Deus, né? Amém. Na pregação, Amém. no ministério. E hoje é lindo ver que essa restauração, essa cura, ela transbordou. Glória Transbordou em vida, transbordou em posicionamento, através da palavra, da sua postura. E é lindo ver o que Deus tem feito através da sua vida, pastora. Poxa. Continua fluindo, porque a sua vida tem impactado muitas pessoas. Oh, meu Deus. E eu queria te pedir para você trazer uma palavra para quem está assistindo, que está aqui conosco, que às vezes carrega traumas que ninguém sabe. Uau. Que carrega, às vezes, feridas que ninguém sabe, nem o marido. E que hoje, quem sabe, através desse podcast, inicia um processo de cura, Amém. Um processo de transformação, um processo de libertação. Amém. Olha para cá, ó. Ali, pra ó. cá. Bom, o que eu quero dizer para você é algo muito simples, mas que mudou a minha vida quando eu descobri quem eu sou em Cristo. Você é filho e filha de Deus. A sua identidade, ela não está atrelada apenas àquilo que está numa carteira. A sua identidade é muito maior. Aleluia. O que eu quero dizer para você, o Salmo 139 diz, Davi, ele estava fugindo, ele provavelmente estava com a autoestima muito baixa. Mas ele diz algo, ele diz quão maravilhosos são os seus pensamentos a respeito dele mesmo. Que você possa olhar para Deus e dizer quão maravilhosos são os pensamentos que você tem a meu respeito. Que você entenda que você é amado, que você é amada, que você carrega um selo, que você carrega uma identidade que ninguém pode tirar, nem o inferno. Aleluia. Nada pode tirar de você. E que você, que através da tua vida, que você tenha autoridade, e você já tem, então exerça para que outras vidas sejam impactadas por meio da sua. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! E eu quero agradecer
a sua vida, por estar aqui conosco nesse podcast. Amém. Que o seu coração tenha sido ministrado como o meu foi. Que você viva a cura nas suas emoções. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que quando ele entra no meio. Amém. Ele se estabelece no lugar de equilíbrio, no lugar de governo. Amém. Colocando todas as áreas em governo da sua história. Todas as áreas da sua vida em equilíbrio, porque ele vai ser o centro. Então, aquilo que está desajustado, ele vai alinhar. Amém. Aquilo que está ferido, ele vai curar. Amém. Aquilo que precisa ser reposicionado, ele vai reposicionar. Amém. Mas vale a pena deixar o seu coração trilhar esse caminho. Porque a Bíblia fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é caminho, ele não é só ponto de chegada. A gente quer os 3 passos para chegar no lugar certo. A gente quer, me dá aí os três passos para eu viver minha vitória. Não, mas ele é caminho. Ele Amém. é caminho, porque o caminho é que conta, não é só a chegada. Como você caminha, conta muito. E isso vai determinar como você vai chegar lá. Então, caminha da maneira certa. E muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, pastora, por essa palavra. Ótimo. Foi lindo. Eu amei. Eu amei estar com você. Muito bom estarmos aqui compartilhando do que Jesus fez. Amém. Jesus é muito bom e ele tem cuidado de nós. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Um beijo. Deus abençoe e que vocês estejam com a gente. A Gene é uma pessoa maravilhosa, Sim. uma amiga, uma mulher de Deus, uma cantora linda. Amém. Né? Mas se você quiser saber mais de autoridade, Sim. em breve. Instagram da pastora Valéria tá aí, gente. E tem também PRA Valéria Feliciano, que é no YouTube. Nós vamos estar fazendo o curso e eu espero você. Ai, vai ser lindo! Glória a Deus. Me fala porque eu divulgo, viu, pastora? Opa! Amém. Obrigada. Um beijo! Deus abençoe vocês.